Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise. E olha, o nosso estudo de hoje vai mergulhar fundo numa daquelas histórias que, sinceramente, todo mundo precisa ouvir. Nós vamos explorar um texto simplesmente fascinante que traz reflexões super profundas sobre a restauração da nossa vida familiar e pessoal. A base de toda essa nossa jornada hoje é um encontro milenar, mas que continua totalmente atual, que aconteceu junto a um poço. E é incrível como esse momento nos ensina lições vitais sobre os nossos relacionamentos, sobre como lidar com o peso do passado e principalmente sobre o caminho para uma cura que seja profunda de verdade. Sabe aquele ditado clássico que a gente sempre ouve? Quando um não quer, dois não brigam? Pois é, essa ideia tem tudo a ver com a atitude inicial de Jesus nessa história, lidando com fofocas e rumores. Em vez de ficar ali discutindo ou tentando se justificar de forma exaustiva diante das especulações sobre quem batizava mais pessoas, a escolha foi brilhante e estratégica. Simplesmente o silêncio e a retirada pacífica. O que nos leva à nossa primeira sessão, o valor do silêncio. Porque, vamos mandar real, nas relações diárias de qualquer família, a tensão é quase que inevitável, não é mesmo? Aquele atrito constante das discussões, aquele desejo implacável que a gente tem de dar a última palavra, isso tudo vai desgastando laços valiosos. A grande sacada aqui é entender a lógica da coisa. Existe sim um tempo vital para falar, mas ele obrigatoriamente tem que acontecer quando os ânimos estão calmos. Por outro lado, existe o tempo de se calar, que é absolutamente essencial quando as emoções estão fervendo. Manter o silêncio intencional e sair de cena durante os momentos de raiva não tem nada a ver com covardia. Na verdade, é o primeiro e mais prático passo para desescalar esses conflitos que vêm destruindo tantas famílias modernas. E saindo do atrito dentro de casa para o atrito lá fora, chegamos à seção 2, rompendo barreiras e rótulos. Para a gente entender o peso do cenário da época, precisamos definir quem eram os samaritanos. Basicamente, era um grupo profundamente desprezado pelos judeus no primeiro século. Eles eram vistos como pessoas teimosas, orgulhosas e perdidas no meio de uma religião pagã mista. O preconceito era uma coisa tão, mas tão enraizada, que tentar ter qualquer tipo de diálogo com eles, ou até mesmo pregar para um samaritano, era considerado uma absoluta perda de tempo. Eles eram vistos como o clássico caso perdido. Ninguém dava a mínima. E isso ilustra brilhantemente o nível absurdo e exaustivo desse preconceito. Dá para acreditar que, em vez de fazer o trajeto em linha reta da Judéia para a Galileia, as pessoas preferiam fazer um desvio insano pelo deserto? É só imaginar caminhar 40 quilômetros a mais, o que dá uma maratona inteira debaixo de um sol escaldante, única e exclusivamente para não ter que pisar no território de uma pessoa que era considerada indesejável. É um retrato assustador de até onde o ser humano vai, o quanto se esforça fisicamente só para manter distância de quem é alvo de julgamento. Mas aí vem o grande ponto de virada, a quebra imediata desse padrão absurdo de isolamento. O texto original relata assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E a palavra necessário no grego original é o que muda tudo. Ela não indicava uma necessidade geográfica, mas sim uma obrigação moral, uma rota ditada pelo amor. A verdadeira restauração sempre vai exigir que a gente passe por cima do nosso próprio orgulho para conseguir alcançar aquelas pessoas isoladas e consideradas difíceis nas nossas vidas, cortando o caminho direto para onde a cura é realmente necessária. E esse desvio intencional abre o caminho para a nossa próxima fase, a seção 3, a busca pela felicidade. 5. Pensa bem no peso desse número. Foram 5 casamentos falidos. Afinal de contas, ninguém entra num relacionamento planejando a frustração, concorda? A famosa mulher samaritana lá no posto não pode de jeito nenhum ser resumida a uma figura de escândalos. Ela precisa ser vista com profunda empatia. Era uma pessoa exausta procurando desesperadamente encontrar preenchimento para a vida dela. Cada nova tentativa de relacionamento começava com um sonho supernatural de ser feliz, mas terminava em dor, levando tudo a um estado de solidão enorme e uma busca totalmente frustrada. Aquela rotina solitária de ir até o poço buscar água funciona como uma metáfora perfeita para o ciclo exaustivo que muitos vivem, relacionamentos que não duram, o dinheiro que não preenche, a alegria que evapora rápido e a própria água do poço, que exigia aquele esforço enorme todos os dias. É a representação clara do ser humano tentando de todo jeito aplicar soluções temporárias, tapa-buracos na vida, que só resultam na mesma sensação de vazio na manhã seguinte. E tem uma citação sobre essa história que traz uma compaixão admirável e que a gente precisa guardar. Ninguém nasce prostituta. A vida, às vezes, o empurra para lugares onde você nunca imaginou chegar.
Isso é um lembrete forte de que ninguém nasce com o desejo de destruir a própria trajetória. Muitas vezes, são as circunstâncias cruéis da vida, a necessidade básica de sobrevivência e um buraco emocional gigante que acabam empurrando as pessoas para situações impensáveis. É um convite urgente para a gente substituir os nossos rótulos de condenação por empatia pura. Mas, para haver mudança, a intervenção precisa ser incisiva. Seção 4. Curando a ferida do passado. Bem no auge daquela conversa incrível sobre uma água que transforma vidas, vem um pedido que muda o clima. Vai, chama teu marido. Nossa, por que tocar logo na ferida mais profunda? Por que confrontar exatamente aquele passado que trazia tanta dor e vergonha para ela? O que é fascinante perceber aqui é que ir direto na raiz da dor não foi de forma alguma para expor a mulher de graça. Foi a condição absolutamente necessária para que acontecesse uma cura autêntica de verdade. E é aqui que a diferença entre as abordagens fica gritante. Nós temos a mania de tentar a solução superficial, né? Colocar um band-aid por cima da culpa, esconder os erros embaixo do tapete ou fabricar uma imagem de família perfeita para os outros verem. Ou então, nós podemos encarar uma limpeza de verdade, por dentro. A lição central é muito clara. Esconder o passado não restaura a família nenhuma. A restauração real só vem através de uma limpeza interna profunda, daquelas que, sim, são dolorosas num primeiro momento, mas que trazem uma cura definitiva e que dura para a vida toda. E é exatamente essa quebra do orgulho que nos leva à seção 5, a alegria da transformação. Olha só que espetacular. Quando a dor dela foi confrontada com aquela verdade incontestável, a reação não foi tentar negar ou fugir. Ela teve a coragem de admitir a realidade. E o que ela encontrou em troca? Não foi o dedo apontado de condenação. Foi libertação total. Aquela culpa esmagadora do passado foi lavada na mesma hora. O presente foi transformado e até os preconceitos internos que ela carregava viraram pó. Foi algo tão grandioso que ela largou aquele cântaro pesado de água para trás e saiu correndo, explodindo de alegria para compartilhar a vida nova com as mesmas pessoas da cidade que ela passava os dias tentando evitar. Uau! E precisamos pegar toda essa lição do poço e trazer direto para o nosso dia a dia. Seção 6. Restaurando a vida familiar. Trazendo para a nossa realidade atual, a verdadeira felicidade em casa exige alguns pilares fundamentais que vimos na história. Primeiro, uma honestidade completa. Chega de fingir que está tudo mil maravilhas quando não está. Segundo, uma transparência genuína para assumir nossos próprios fracassos. E terceiro e mais importante, trazer a presença de Jesus não como uma formalidade religiosa, mas como o terceiro elemento vivo e diário, fazendo parte das decisões do lar. É exatamente essa força que dá a capacidade de perdoar coisas que sozinhos nós acharíamos imperdoáveis. E precisamos falar sobre o custo de adiar isso. A nossa fonte traz um relato pessoal muito forte sobre um pai que passou 34 anos na defensiva. 34 anos! Ele ouvia sobre restauração, mas mantinha o coração trancado a 7 chaves. E foi preciso que uma doença severa o deixasse acamado no hospital, sem ter para onde correr ou se distrair, para que finalmente ele deixasse o orgulho cair e olhasse para o alto. Esse relato é um choque de realidade sobre como a vida passa rápido e sobre o desperdício imenso que é arrastar o peso do orgulho por décadas. E é com essa reflexão que a gente encerra. Será que existe alguma culpa do passado, algum fardo não resolvido lá de trás que está bloqueando a restauração das nossas famílias hoje? Carregar pesos antigos é um buraco negro que suga toda a energia que deveríamos gastar vivendo o presente. A grande mensagem dessa análise toda é um convite maravilhoso. Que tal largar os cântaros vazios e pesados de lado? Que tal confrontar de vez o que machuca e permitir essa limpeza que vem de dentro para fora, buscando restaurar as relações enquanto a gente ainda tem tempo? Vale a pena pensar nisso.